para quem nunca veio aqui é o Quintal Amêndola, minha casa. Eu e minha prima Tatiana Amêndola, a gente começou esse projeto há quase 5 anos, a partir de uma lembrança que talvez nem seja nossa, mas é da nossa família, que nosso avô era um livreiro em Campinas, o primeiro livreiro de Campinas, o João Amêndola, e ele, além da livraria João Amêndola, que ficou quase 40 anos em Campinas, no centro, ele também fazia umas rodas de conversa na casa dele, que era no quintal do Amêndola. Ah, que legal. E isso ficou muito dentro de mim. E eu resolvi abrir minha casa para receber pessoas maravilhosas, tipo a Vera e muitas outras pessoas que vieram aqui. Tem também alguns cursos. Então, para vocês conhecerem a programação e saberem mais sobre o Quintal, ele está nas redes sociais, Instagram, Facebook, site. E tem o YouTube também. Todo mundo que veio aqui a gente grava e vai para o YouTube. E hoje é um prazer estar com a Vera Iaconelli aqui do meu lado, psicanalista, falar sobre parentalidade, que eu quase fiz uma confusão e falava que era paternalidade. Eu consegui fazer uma bagunça. E algumas pessoas já conhecem, acho que muita gente já conhece ela. Eu fiquei muito feliz de eu ter aceitado o convite. Bem-vindos, bem-vindas. A gente não cobra nada, mas a gente tem uma caixinha para contribuição voluntária. Se vocês puderem nos apoiar, a gente agradece. Está ali numa mesinha, na entrada ou na saída. Então, bem-vinda. Passo a palavra para ela. Uma ótima noite para todos nós. Conheci a Daniela, já ouvia muito falar, conheci a Daniela, que até a gente veio aqui ver uma apresentação sobre a Hilda Hilst, foi maravilhoso. Eu conheci nossa, Dominski, Luciana, só lembro o seu sobrenome, que horror, Luciana Dominski, e foi um encontro maravilhoso para mim, teve desdobramentos importantes. E aí eu descobri esse lugar, mas não tava chovendo, então eu não vi isso aqui é maravilhoso mesmo, é muito legal. Então eu tô, o que eu queria dizer é o seguinte, eu trouxe 2 livros, são com vários autores, eu estou nos 2 aqui, falando de gênero e feminino, em psicanálise e adolescência e infância, e esses livros são para a gente fazer um sorteio depois, tá bom? Só que eu tenho que ser bem honesta, esse livro aqui, eles não me mandaram cópias, então ele está meio rabiscado, mas quem ganhar, eu juro que eu troco pelo novo, que já chegou, mas eu não tive tempo de buscar, tem uns que eu grifo os livros todos que eu leio, é horrível. Então, horrível. Mas então, mas a gente faz depois disso, tá bom? E, bom, o que eu estou enrolando? Eu estou enrolando porque eu fiquei numa questão entre falar um pouco mais como as pessoas me conhecem, falando de um jeito bem próximo para leigos, e falar um pouco mais contemplando psicanalistas. Ou seja, eu não vou agradar ninguém, eu vou deixar todo mundo insatisfeito, mas eu fiz uma aposta de tentar apresentar um pouco esse campo da psicanálise e parentalidade, que é um campo de pesquisa, e ao mesmo tempo tentar falar isso de uma linguagem acessível, e depois abrir para perguntas, para a gente transformar isso numa linguagem mais acessível ainda para cada um. Então, eu tenho alguns pedaços que eu vou ler para ser um pouco mais rigorosa, mas a ideia é o seguinte: faz mais de 20 anos que eu me interesso pela parentalidade e pela perinatalidade. Isso aí começou antes do nascimento da minha primeira filha, porque eu estava me preparando para o nascimento dela, e me deparei com um país, naquela época a gente não chamava de violência obstétrica, hoje se usa esse termo, mas eu me deparei com um país que tem uma questão muito séria em relação à quantidade de cesarianas, enfim, e a minha questão, que era muito importante, que nesses anos 90 e a partir, na verdade, dos anos 80, já tinha muita literatura sobre a psicologia da gestante, as questões da relação mãe-bebê, já tinha bastante coisa escrita. Mas eu não gostava, basicamente, de quase nada. Eu achava tudo muito generalista, muito psicologia, tinha uma questão.
E eu percebia que esses textos, percebo até hoje, eles continuam se reproduzindo, não falavam da realidade brasileira, não falavam de violência obstétrica, não falavam de uma série de questões que para mim eram muito importantes. Então, o suprassumo era fazer grupo de gestante. Depois que a gestante passava pelo matadouro ali do parto, ninguém queria saber mais dela. Não tinha grupo de mães de bebês, não existia grupo pós-parto, é uma coisa bem mais recente. Agora tem bastante. Quem mora aqui na Zona Oeste, aqui é o epicentro todas essas coisas acontecem aqui, né? Muito frequentemente. Então, naquela época a gente não tinha essa visão. Então, eu senti isso na pele, eu senti isso porque eu até participei de um grupo de gestante maravilhoso, depois eu tive um parto super complicado, eu estava caminhando para o parto humanizado, e no fim foi uma cesárea de emergência, muito necessária, não foi uma cesárea desnecessária, mas eu caí assim de paraquedas numa outra realidade, e no pós-parto não tinha nada, né? Quando eu digo não tinha nada, bom, tinha análise, tinha psicanálise, fazia análise, mas é diferente você estar num grupo e conversar com outras mulheres. Então, uma série de coisas foram acontecendo e eu montei, naquela época, um instituto que eu tenho até hoje, e que se chamava Escola de Paz, Gerar Escola de Paz, porque inspirado na Françoise Doutot, não é uma escola no sentido de que alguém ensina para alguém, mas no sentido de que se junto as pessoas vão fazendo trocas e descobrindo de forma crítica, né? Mas aqui foi pego muito como escola mesmo, por favor me diga o que é ser pai, ser mãe, que é uma coisa que as pessoas querem muito saber, também gostaria muito de saber. Mas, então eu achei que esse nome não funcionava, então depois a gente mudou para Instituto Gerar, para não ficar com essa... Tá fazendo para não ficar essa questão de escola como um lugar, né, hierárquico, onde alguém ensina e alguém aprende. Bom, quando a gente fala de parentalidade, ainda tem muita ingenuidade em relação ao campo, ainda tem uma visão muito, uma mulher e seu bebê, né, uma visão, mas nesses 20 e poucos anos, isso foi tomando uma complexidade e foi abrindo os olhos da gente para certas coisas bem chocantes e bem interessantes, né? Eu tinha pedido para a Dani para apresentar um slide só, mas aí depois me dei conta que para fazer todo esse circo de PowerPoint para um slide só seria demais, né? Então eu concordei com ela que talvez não fosse o caso. Mas na verdade é uma imagem que são várias imagens que vocês podem encontrar na internet, que eu tenho usado para mostrar como é complexo esse campo de homens trans, ou seja, nascidos mulher, mas que fizeram a transição de gênero, grávidos, dando de mamar. Então, realmente, hoje em dia a gente já tem na Santa Casa, em alguns hospitais, homens trans, com barba, com todo tipo de homem, grávido, e a enfermagem tendo que lidar com isso, né? Então, só para vocês terem... Eu queria já chegar chutando pau da barraca, mostrando, olha, gente, não é bem assim, mamãe e bebê, sabe? Tem mais coisa acontecendo, e que nos obrigou a trabalhar muito, a discutir muito, e fazer muitas coisas que eu considero interessantes, e que se para nós hoje podem ser chocantes, para os nossos filhos não serão. Para os nossos netos, menos ainda. Então, a gente pode resistir, num primeiro momento, a certas ideias, mas, com certeza, essas ideias vão entrar, né, numa certa normalidade, numa certa... que a gente nem consegue imaginar ainda, né? Então, tudo bem se eu for por aí, né? Tudo bem se a gente for por aí. Então, tá. Eu pretendo, de uma forma simples, definir 3 coisas, né? Que campo de pesquisa é esse da psicanálise e da parentalidade? Qual que é o objeto de estudo e o que é função parental? Talvez fique mais quente na hora que a gente chegar na função parental. Mas a ideia é contemplar essas três questões, né? Que parecem simples, mas não são, né? Então, primeiro a gente usa o termo perinatalidade de um jeito meio bizarro, que perinatalidade vem de peri, que é em torno, natal, que é nascimento. Então, seria o que é imediatamente anterior ou posterior ao parto, e se usa na medicina, e se usa em alguns campos. Mas a gente não se apropria desse termo assim tão próximo do parto. A gente estica o termo
para antes da gravidez e depois do nascimento, até um pouco mais. Por quê? Porque quando a gente começou a falar disso, era um tal de psicologia da gestação, do parto, do puerpério, ficava impossível ficar escrevendo, né? Ou ciclo gravídico puerperal, ou então psicologia obstétrica, que também é muito referido à medicina, não cabe muito a um viés da medicina pensar assim. Então a gente foi se apoderando do termo perinatalidade com essa ressalva de que é um termo usado esticado, né? Então, essa é a primeira questão, porque não dá, e essa é a minha questão há mais de 20 anos, né? Não dá para pensar parentalidade sem pensar perinatalidade, sem pensar gestação, parto e pós-parto. Isso é um erro que a gente vem cometendo há muito tempo. A psicanálise já está debruçada sobre as questões da constituição do psiquismo, as questões dos distúrbios globais, a questão do autismo, a questão da constituição do sujeito, há muitas décadas, mas sem levar em conta o que se passa com a mãe na gestação, no parto puerpério. Só se leva em conta em termos bem da subjetividade da patologia, mas não se leva em conta em termos do acontecimento. Então você tem os grupos de gestantes preparando para um parto, não tem ninguém da psicanálise envolvido nas questões do parto, nem um pouco interessado nesse acontecimento, e depois você tem um monte de gente para dizer, olha, essa mãe está louca, essa mãe está deprimida, vamos tratar dessa relação mãe-bebê que está um lixo, papapá. Então, eu achava que esse buraquinho, esse pedacinho que é o parto, tão subestimado, não poderia não fazer ruídos para as mães de bebê. Então, como a gente pode falar de uma relação mãe-bebê sem saber de onde essas mães estão vindo? Então, esse foi e sempre tem sido, né, o epicentro do Instituto Gerard. Por isso que ele tem sido um diferencial, porque a gente precisou puxar para a questão do parto, que era uma questão de muito interesse da psicologia e da enfermagem, mas da psicanálise quase nada. Não se falava. Quando se falava do parto na psicanálise, e quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, eu me estendi um pouco nisso, quando se falava era sempre dos problemas psíquicos da mulher. Não se falava do entorno, da violência. Se citava, assim, a Marie Langer fala alguma coisa da violência, mas de um jeito muito, sem pensar efeitos diretos sobre a mulher, sempre uma coisa um pouco escorregadia. Claro, por quê? Porque é difícil pensar um psicanalista entrando numa sala de parto. A gente fala, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu tenho um grupo no Instituto que chama RAPA, que é a Rede de Apoio e Pesquisa à Parturição, e elas vão dentro da sala de parto, né? Longa conversa que a gente não vai conseguir se estender hoje, mas é muito, muito interessante. E o que está em jogo aí você fala assim, não, mas não tem nada a ver, né? Está numa sala de parto. Mas então o que tem a ver a psicanálise na UTI neonatal? O que tem a ver a psicanálise no hospital? Se não tem nada a ver, não tem nada a ver. E a gente está há muitos anos já falando das condições de nascimento, porque as condições de nascimento dizem respeito ao bebê, quem nasce é o bebê, né? As condições de parturição dizem respeito à mulher. Então, a psicanálise se debruçou sobre o nascimento. Otto Rank já falava isso em 1900. Só que a parturição já tem um outro percurso. Vai falar, não, mas é porque é muito novo. Não. A primeira vez que uma mulher participou dos encontros de quarta-feira com Freud, em 1911, foi a Margaret Hilferding. A primeira fala dela foi sobre o parto. Então, faz 109 anos, 108 anos. Então, não foi falta de aviso. É porque realmente caiu ali num lugar que não teve o eco que a gente imaginou, né? E é muito interessante, se vocês quiserem, esse livro já está traduzindo em português há muitos anos também, e ela tem a ata da conferência, ela fala tudo que ela tem para falar, todo mundo comenta o que ela falou, e no fim ela fala, muito obrigado, senhores, mas vocês não entenderam nada. Então é muito interessante, ela já está falando da ambivalência materna, ela está falando do efeito do parto, como é disruptivo, ela está falando que o amor não é instintual, tem ali em germe N coisas que até hoje precisam ser marteladas, porque não cai, a ficha não cai, a ficha não cai, a ficha não cai.
Então já não estou seguindo nada do meu roteiro, né? Como é meu hábito fazer isso, mas tudo bem. Então, perinatalidade é um tema central para a gente pensar a parentalidade, porque essas mulheres estão vivendo coisas que a gente não pode fingir que não vão ter efeitos sobre essa relação mãe-bebê, tá? Já a parentalidade já é um outro termo, né? Que vem dos anos 50, de um psicanalista americano, Benedict. Eu não sei se fala exatamente assim o nome dele, porque eu não sei a origem dele, a origem do nome dele, né? E você pensar nos anos 50, você está falando pós-guerra, crianças órfãs, crianças colocadas em instituições, que, aliás, são um grande perigo, porque muitas vezes se usa estudos dessa época para falar das instituições de hoje, o que é um descalabro, porque imagina assim, instituições no pós-guerra, todo mundo refazendo um país deprimido, sem os recursos que a gente tem hoje de linguagem, de uso da linguagem com os bebês. É claro que eram instituições onde as crianças ficavam muito à deriva e muito comprometidas. Aí, usar esses estudos para falar das crianças nas creches hoje é um absurdo que a gente não pode repetir, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muitas crianças em creche hoje recebendo um tratamento super digno e sem necessariamente ter algum tipo de handicap, tá? Estou falando isso porque eu ouço isso só toda semana, tá? Depois esse termo vai se desenvolvendo e a gente vai ter nos anos 80, eu vou ler rapidamente um parágrafo do Lebovici, que ele vai dizer que a parentalidade vai além do fator biológico. Para se tornar um pai e uma mãe é preciso ter feito um trabalho interior que começa pela aceitação de que herdamos algo de nossos pais. Não me refiro ao que é genético ou programado como apego, e sim aquilo que é relativo à transmissão intergeracional. Então ele está falando, olha, nascimento, perinatalidade é uma coisa, parentalidade é outra coisa, obviamente, porque quando você tem adoção, você está num outro campo que não necessariamente tem o parto envolvido. Tudo bem, tá claro, tá acessível, tudo bem. Se não pode, eu volto, falo de um outro jeito, tá? E por que psicanálise? Então, por que eu estou falando de psicanálise, perinatalidade e parentalidade, né? Porque o que me causava um desconforto, que levou um tempo para eu entender, é que a psicologia da gestação, ela imagina que exista a gestante, né? Eu nunca encontrei a gestante, eu só encontro a Maria, a Antonieta, todas elas têm CPF, sabe? Elas são pessoas reais, né? E se eu perguntar para vocês, rapidamente, vocês não vão precisar me contar, mas pensem em flash, o que é uma gestante? Tarã? Cada um tem a sua imagem e eu vou chutar que essa imagem deve ser uma mulher branca, uns 30 anos, não muito grávida, classe média, média alta, saudável, linda, com todos os dentes na boca, né? E a gente sabe que a gestante pode ser qualquer mulher que concebeu. E aí eu não posso nem usar a palavra... Então, que objeto é esse, né, que a gente estuda? A gente estuda gestante? O que é gestante? É uma mulher? Eu não sei se é uma mulher, porque se ela tiver 10 anos de idade, ela engravidou porque foi abusada, ela não é ainda uma mulher. E se ela tiver 70 anos, pós-menopáusica, engravidou porque fizeram uma fertilização, que tem casos, né? Tem vários casos, a gente não pode dizer nem que ela é uma idosa, né? Não é uma criança. Então, só no espectro de idade, a gente não faz grupo. Você não põe em grupo uma criança e uma senhora pós-menopáusica, não faz grupo com isso daí. Né? Que psiquismo é esse? Então não dá, né? Então vamos pensar, as neuróticas, e as perversas, e as psicóticas, né? As mulheres brancas, e as mulheres negras, e as mulheres indígenas, e as mulheres ricas, pobres, classe média, né? Se a gente for cruzar tudo isso, a gente não faz grupo de jeito nenhum. E a mulher em coma? Uma mulher em coma pode levar uma gravidez ao fim. Não tem psiquismo, né? Funcionando. Você tem de tudo aí nesse... E os homens trans, que não são mulheres, mas, embora tenham nascido... Então, só para complicar a vida da gente, né? Mas então, essa ingenuidade de pensar o psiquismo da gestação, uma psicologia da gestação, faz supor que você tem um grupo de gestantes. E eu tenho calafrios de ouvir assim, no primeiro trimestre a gestante se sente insegura. Oi? No segundo trimestre, ela já começa a se sentir melhor. E no terceiro, ela está com medo do parto. Simplesmente não é assim. Pode ser assim, muito frequentemente assim.
Mas time que está jogando bem, você não precisa fazer nada. O problema é quando o time não está jogando bem, você precisa ajudar a pessoa e fica achando que isso é um sinal de normalidade. Então, se não tiver assim, né? Meu doutorado foi um caso de uma menina que escondeu a gravidez e quando ela tentou fazer um aborto, ela tentou tardiamente, por muita ambivalência, e ela acabou parindo, deixou o bebê no hospital e saiu correndo, né? E aí, se você fosse seguir esses manuais dos anos 80, que eu recomendo fazer uma fogueira, hoje seria um bom dia fazer uma fogueira, está meio frio aqui, você ia dizer, bom, essa maternidade o conselho tutelar tem que tirar essa criança dessa mãe e esquece, vai para a cadeia. Bom, ela teve que responder legalmente por isso, ela foi assistida imediatamente, assim que aconteceu, já me chamaram, e a família foi acionada, era uma adolescente que estava escondendo a sexualidade dos pais, estava ambivalente em relação a essa gravidez. E hoje, e depois foi feito todo um trabalho, obviamente, que ela não caiu no absoluto desamparo, foi feito todo um trabalho. Hoje, se a gente pegasse um vidro, não sei se vocês conhecem aqueles vidros da psicologia, né? Então está todo mundo aqui vendo uma pessoa através do vidro, mas a pessoa não está vendo a gente. E a gente pusesse vários pacientes meus ali, eu dissesse, gente, olha, vamos fazer um bolão aqui, vamos ver quem acerta, quem é a mãe que jogou o bebê no lixo. E quem que é... Porque ela jogou no lixo. Eu não ia contar, mas acabei contando. Porque ela tinha visto um aborto, ela não tinha visto um bebê, né? E as outras mães, ninguém vai dizer que é ela. Ninguém vai dizer que é ela, mas vai dizer que é uma outra, que é bem complicada. E não teve nada disso na história dela. Fez pré-natal, lindinho, tudo bonitinho, classe média, branca. Enfim, então, se a gente for muito nessa toada do que esperar de uma gestante, a gente não escuta essas mães e a gente compromete o resultado dessa maternidade a priori, porque a gente julga. E a parentalidade, ela pode vir bem depois da perinatalidade. Ela pode até vir sem a perinatalidade, como no caso da adoção. Não é? E ela pode se descolar totalmente. Você pode ter um bebê e não querer ficar com ele e entregar ele para adoção. Que não quer dizer que você não vai fazer um luto, vai ter que fazer um luto. Mas, ok, também. A perinatalidade não garante nada. Embora ela seja uma variável super importante. Mas ela não garante. Ela não é nem necessária, nem suficiente. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois eu vou abrir para perguntas, então eu pensei em seguir, né? Então, por que psicanálise? Porque para a psicanálise, diferentemente da psicologia, essa questão generalista, a gestante não existe. A psicanálise é bem alertada da questão da singularidade, que a gente só sabe do sujeito se a gente o escutar na sua singularidade, se ele abrir a boca e falar. Então você não pode... Às vezes, é muito comum as pessoas falarem assim, olha, Vera, a mãe jogou o bebê ali na caçamba, né? O que você acha dela? Ela é louca ou ela é má? Não sei, eu preciso ouvir essa mãe, entendeu? Às vezes ela é uma pobre coitada, quer dizer... Enfim, né? Eu acho que é uma coisa que eu venho falando muito, eu não quero me repetir nisso, mas a gente vai ter que escutar essas mães um a um, senão a gente não vai ajudá-las, né? A gente também não vai se ajudar se a gente se espelhar nesses modelos. Chega no consultório e fala assim, pensei em fazer um aborto, será que eu traumatizei meu filho para sempre? Não, minha filha, entra na fila. Todas as mulheres em algum momento falam, o que eu fui inventar de engravidar, entendeu? Tranquilo, pode ficar calma, tua mãe também pensou isso, por mais que você queira recusar a ideia, quando ela não coube naquele tubinho preto para ir na festa, então, se a gente não consegue falar a gestante como um grupo, se isso faz a gente ficar surdo e não escutar coisa nenhuma, então a gente tem que pensar o que significa pensar em psicanálise na parentalidade e na perinatalidade. Porque se a própria psicanálise só existe o sujeito, então como é que você dá uma pós-graduação de 3 anos, que o nego descamba lá de Roraima, Piauí, para fazer aqui em São Paulo, se não tem nada para aprender, é só fazer psicanálise? Não, porque a gente está entendendo que, embora a psicanálise seja a psicanálise do sujeito, qualquer sujeito, a gente tem que entender o campo de fenômenos onde o sujeito está inserido. Então, se você trabalha com drogadito, você tem que saber o que é a experiência da drogadição no Brasil, para as classes mais pobres, para os mais ricos, os tratamentos que existem, que efeitos tem sobre o corpo. Você não vai estudar o sujeito drogadito, porque ele não existe. Você vai estudar um campo de fenômenos que vai te ajudar a chegar nesse sujeito.
E o que a gente foi descobrindo nesses 20 anos é que o campo da perinatalidade, da parentalidade, é uma porteira que depois que abre, gente, não consegue, o que está passando de boi é uma coisa louca. Mas, enfim, a gente foi percebendo, tanto que eu tenho 40 professores dando, porque cada um vem com o seu conhecimento a agregar, né? Uma coisa que faz muita questão hoje para pensar perinatalidade e parentalidade é a questão do feminismo, da homofobia, da transfobia, da transição de gênero, da masculinidade, da paternidade, né? São questões que estão super atravessadas no campo. A gente, por exemplo, a gente faz parceria com uma clínica que trabalha com pessoas que estão na transição de gênero. A gente tem feministas no curso falando sobre isso, tem uma série de questões aí. As questões raciais são super importantes, né? A questão da branquitude, da negritude, são temas que têm que ser tratados. A questão dos índios, o que é parir no Xingu, a gente tem, por exemplo, uma professora que fala disso, né? O que é a parentalidade na migração? Os imigrantes e a parentalidade são um tema gigantesco, maravilhoso para se pensar, que tem uma problemática própria, cultural. Então, a gente tem as questões socioeconômicas. Por exemplo, a gente sabe que as mulheres negras recebem menos analgesia no parto. Na mesma instituição, as mulheres brancas recebem mais que as negras. As mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que as brancas, mesmo na mesma condição socioeconômica. A gente tem a questão das condições materiais, né, as políticas públicas que permitem que uma mulher fique ou não em casa, que um homem fique ou não em casa, se tem creche, se não tem creche, todas essas coisas que podem facilitar ou dificultar a vida das pessoas na função parental, né? E a gente tem questões históricas, né, da formação do nosso país, porque se a gente vai parir na Alemanha, é diferente de parir no Brasil, que é diferente de parir na Venezuela. A gente tem questões históricas, porque é diferente parir no Brasil colônia e na atualidade no nosso país, né? Então, tudo isso atravessa, e por isso que a gente trabalha junto com antropólogos, sociólogos, pessoas que a gente ama de paixão. E a gente tem o tema da biologia em si, né? Você tem intercorrências, a gente não tem o poder do pensamento que vai fazer uma gravidez acontecer ou não acontecer, ou um bebê vingar ou não vingar, né? Então a gente está submetido a um corpo que tem leis biológicas, e uma vez grávido ele vai reproduzir esse funcionamento. A gente espera coisas na gravidez, né? E a gente tem também o atravessamento da cultura. A gente sabe que hoje, na nossa cultura, a gente reza para outro santo, né? A questão de Deus deixou de ser uma visão hegemônica, né? A gente parou de pensar na religião como a única fonte de resposta para tudo. Então, se você perdia um filho, era porque era muito sofrido, mas Deus queria assim ou não queria assim. E aí você tinha que descobrir por que Deus queria, por que Deus não queria, se você fez alguma coisa errada, ou se foi uma aprovação porque você é um bom filho de Deus. Então, todo esse julgamento. Hoje em dia, quando acontece alguma coisa com a criança ou com a gente vai rezar para a medicina. É o médico que tem que responder. Você pode até acender uma vela para cada santo, né? Você vai rezar, mas o médico está no lugar de Deus. Ele é o sacerdote, ele é o representante de Deus. Então, se alguma coisa não dá certo, o médico tem que dizer do que... Às vezes você tem uma pessoa de 95 anos que morre e você ainda está preocupado em saber do que morreu. Vamos combinar que 95 anos está bom, né, gente? Assim, né? Então, é uma fantasia de que a medicina poderia responder por uma vida além da vida. Né? E é uma fantasia que está cada vez mais batendo na porta, né? Ontem mesmo veio a notícia de que foram ressuscitadas células de um porco morto, né? Então, células, não é o porco, tá, gente? Células de um porco morto, não vão se animando. Mas que vão fazendo a gente acreditar que a gente não vai ter que se haver com a morte quando ela chega. Porque, gente, tudo bem, todo mundo quer viver mais. Eu também, né? Também tomo minhas vitaminas de manhã, faço tudo das ginásticas, tem que fazer aquelas coisas que a gente faz, né? Mas se a gente vai fingindo que isso vai driblar a morte,
a gente está num desamparo de saída, porque a gente não administra a vida da gente, fica louco, né? Então, quando morre uma pessoa, a impossibilidade de fazer o luto, porque a gente supõe que a medicina deveria responder, e no caso dos pais, eles imaginam que eles deveriam ter escolhido um médico que fosse capaz de responder, que eles deveriam ter feito aquele último exame pré-natal, que então naquela hora que ela percebeu que o bebê não estava mexendo tanto, ela deveria ter ligado. É uma loucura o jeito que os pais chegam hoje quando existe uma perda perinatal. Lembrando que as perdas perinatais... Oi, meu amor, vai voar para lá. As perdas perinatais são muito recorrentes. Tem uma conversa fiada de que as pessoas vão tendo bebê a hora que elas querem, para sempre, muito facilmente, e que não vai abortar. Não é verdade, né? A gente tem muita perda perinatal, inexplicável. Não é o inconsciente que mandou você perder, não é Deus que mandou você perder, é simplesmente cri, não sabemos, tá? E a gente, pensando um pouco nessa questão do aborto, a gente tem que lembrar que esses discursos da biologia, eles fazem uma diferença tremenda, porque o que era um aborto espontâneo nos anos 80, que era um aborto de um feto de 500 gramas, sofria, perdia, mas era um aborto. Hoje em dia, as pessoas estão ressuscitando esses bebês e já não é mais um bebê, já não é mais um aborto, é um feto. Olha a confusão que é isso. Olha a confusão. A medicina vai fazendo essa sobrevida muito precoce. Algumas crianças saem bem, outras ficam com sequelas, enfim. Mas vai confundindo a cabeça. Afinal, o que é um aborto? O que é um feto? Para a gente ver como o discurso da medicina atravessa a nossa percepção, né? Então, o aborto é proibido no Brasil, mas quando você faz redução de óvulos, que hoje é proibida, mas continua sendo feita, isso é aborto ou não é aborto? Então, as mães e os pais estão muito confusos em relação ao que é e o que não é. Por quê? Porque nós somos seres de linguagem. O que a gente diz é o que vale. Não tem uma realidade anterior à linguagem, né? Então, se a gente diz que é aborto, é aborto. Se a gente não diz que é aborto, não tá dado pelo feto, não está dado pelo corpo, né? Bom, então, tudo bem até aqui? Tá, ok. E aí, eu acho que a gente não pode esquecer, eu vou ler rapidamente um parágrafo também, esse é um pouquinho maior, mas do que o Foucault traz para a gente da questão do biopoder, porque a gente está totalmente inserido na lógica do biopoder. Isso... Vera, mas isso é coisa da academia. Não, mas isso nos afeta diretamente. Quanto mais a gente puder entender isso, melhor, tá? Ele fala assim, abre aspas, concretamente, o poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII em duas formas principais. Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina, no adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas e controles eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas anátomo-política do corpo humano. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo espécie. A gente vai se identificar bem com essa segunda parte também. No corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos. A proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-lo variar. Tais processos são assumidos por toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população. Gente, hoje, comer não é mais comer. Comer é uma farmacinha que você tem que comer não sei quantas cenourinhas, não sei quantos suquinhos de limão, não sei, aí não pode comer tais e tais coisas, a ponto da gente ter distúrbios sérios, né? Então, tem até um filme que faz uma piadinha, meu cara não pode comer mais nada, não pode mais nem respirar o ar, porque ele está prejudicando a abelhinha que estava aqui, sabe? Então, não pode mais comer nada, coitada da plantinha, não vou te comer, né? Então, vai chegando numa impossibilidade, porque comer é farmácia, sexo é farmácia. O cara chega em casa, minha mulher não transa comigo. Chega no consultório e fala, não, eu tô doente, minha mulher não transa comigo. Porque eu já falei para ela, tem que transar pelo menos uma vez por semana, porque senão faz mal pro corpo. Vai convencer tua mulher a transar
em cima desse argumento, amigo. É melhor não, né? Então você não está entendendo. Já está meio explicado porque que a coisa não está rolando. Mas enfim, não é? Pô, mas esse é o argumento. Mas a gente está vivendo. Você não anda de manhã porque você quer ver como é linda a Vila Madalena. Não, você anda de manhã porque você tem que andar. E aí tem aquele reloginho que diz se você já andou o suficiente, né? E se alguém precisar ficar de pé a qualquer momento porque não ficou de pé quanto o reloginho mandou, fica à vontade, disfarça, vai comer um pedacinho de bolo, a gente nem vai perceber. Né? Porque o relógio manda ficar de pé, né? E assim tudo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você tem que rezar, porque dizem que rezar faz bem para a saúde, não é? Tudo tem uma justificativa da saúde, da longevidade. Deus que me livre de ficar aqui para sempre. Porque uma coisa que faz a gente aturar a vida é saber que ela vai acabar, né? Pelo menos dá sentido para a vida, eu tenho que aproveitar, não? Este biopoder, outra citação do Foucault, este biopoder, sem a menor dúvida, foi o elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo. Óbvio, né? Porque enquanto eu vinha falando isso aí, já tinha 1000 produtos, né? Todas as vitaminas, o reloginho da Apple e todas as coisas que você tem que ler e consumir, e tutoriais de sucos verdes, e tudo isso são produtos a serem vendidos que vão... estão totalmente dentro da lógica do capitalismo. O saber é vendido como produto também, né? Bom, então eu estou ainda definindo como esse campo da parentalidade e da perinatalidade é complexo. E para chegar no final, dizer como ter filhos hoje é complexo, né? Como já não é mais botar cristãos no mundo, né? Botar sujeitos performáticos que tem que ter uma saúde, que a gente tem que fazer a seleção genética para nascer do sexo que a gente quer, com a cara que a gente quer, e nascer o mais inteligente da família, né? Depois a gente vê como a gente resolve isso. Mas uma coisa que também é interessante lembrar é que mesmo que a gente chama de patologia, mesmo que a gente chama de doença, muda ao longo da história. A patologia também não é uma coisa que é dada a priori, né? E aí eu vou citar o Safatli, me perdoe, mais uma leitura, não tem muitas mais leituras, tá? O Safatli, o Vladimir, ele vai num livro chamado Patologias do Social, que tem vários textos maravilhosos. Ele tem a assunção da análise das patologias sociais passa pela compreensão de sociedades como sistemas produtores e gestores de patologia. E não existe sociedade que não se fundamente em um complexo processo de gestão de patologias. E tal gestão é uma dimensão maior, mas nem sempre completamente explícita, de reprodução social de afetos. Um sofrimento patológico é um sofrimento socialmente compreendido. Eu vou explicar, porque senão vai ficar esotérico, tá? É um sofrimento socialmente compreendido como excessivo e, por isso, objeto de tratamento por modalidades de intervenção médica que visam permitir a adequação da vida a valores socialmente estabelecidos com forte carga disciplinar. Bom, vamos dizer, um sofrimento que a gente não considera patológico, mas é um sofrimento, alguém tem uma ideia? Um sofrimento que não é patológico é o luto, né? A gente espera que se o seu marido morreu, você esteja chorando, né? Espera, nem sempre acontece, mas disfarça quando for assim. Mas o luto se espera que as pessoas sofram. Seria, aliás, patológico você perder um ente querido, supostamente querido, e não chorar. Então, o luto a gente espera que passe, né? Então, porque é curioso ninguém ter nenhuma dica de um sofrimento não patológico, porque a gente está tão habituado hoje a pensar o sofrimento em termos de patologia. Isso nem sempre foi assim. Isso é muito recente. As pessoas tinham uma ideia de que a vida envolvia sofrimento. Hoje a gente tem a fantasia de que a vida dá para dar uma erradicada no sofrimento e viver gozando a alegria do Facebook. É isso que está sendo vendido para a gente. Uma fantasia de felicidade. Como diz o Freud... Não, o Freud não diz assim, mas se ele fosse falar com as minhas palavras, né, ele diria, não está na prateleira, não está disponível. Felicidade é um babado que não está disponível. Mas se vende como tal. A gente está atravessado por essa ideia da felicidade. Se eu não estou feliz, é que eu estou fazendo alguma coisa errada. Deve ser o fato de você estar vivo, mas ninguém te contou isso. Então, quando a gente... Agora você fala assim, não, mas é óbvio que o luto não é patológico, né, Vera? Imagina, eu perdi ali o meu peixinho dourado, eu vou chorar, meu cachorro, meu marido, tudo bem. Não necessariamente nessa ordem, mas... não é verdade, o luto está começando a ser patologizado.
né? Se diz 2 semanas chorando muito, é melhor dar um remédio. Já estão medicando a viúva no velório. Ou seja, está se pensando que a pessoa não deveria sofrer tanto assim. Ou seja, que esse sofrimento é patológico e tem que ser tratado. Por que haveria um tratamento para uma coisa que não é patológica? Essa patologização do sofrimento vem junto com a medicalização, vem junto com o produto, vem junto com o especialista, vem junto com uma série de questões. Então, gente, quando morrer o querido, chorem muito, quanto for necessário. Então, a partir dessas coisas que eu trouxe, eu vou fazer a primeira definição que eu prometi, que é a definição do campo de estudo da psicanálise e parentalidade. Por psicanálise, na perinatalidade e na parentalidade, entendemos o campo de estudo dos fenômenos psíquicos ligados ao ciclo gravídico puerperal e a função parental a partir do referencial psicanalítico. O campo é abordado a partir de sua relação com as determinações biológicas, culturais e históricas. Usamos os termos perinatalidade numa acepção mais ampla, que não se restringe ao evento imediato do parto, mas inclui as etapas que o antecedem e ultrapassam relativas à gestação e ao puerpério, como a infertilidade, a entrega do recém-nascido, abortos e óbitos de bebê, e seus efeitos sobre a relação entre os pais e sua prole. Quem pensava que estudar para fazer grupo de gestante é melhor ir fazer outra coisa, porque esse negócio é bem mais complicado, bem mais rico, bem mais interessante, e eu acho que se não tentar contemplar, pelo menos em parte, isso daqui, a gente não vai escutar as mães, os pais, enfim. Por exemplo, mulheres que perderam o poder, que a gente chama poder familiar, né? Porque foram destituídas, porque tiveram... Elas são mulheres que a gente atende, né? Que são mulheres fazendo luto dessa perda. Mulheres que receberam crianças em adoção. Enfim, N histórias, avós, pais, homens, né? A gente ouve, tá? Então, para fazer a minha definição do que seria a função parental, que eu acho que é um pouco mais interessante, eu estou aqui conversando como se a gente fosse passar a noite aqui, né? Estou totalmente... Tá bom. Mas eu quero ouvir vocês também, tá? A função parental... Bom, para que a gente tenha a função parental, que a gente chama de parentalidade, né? A gente tem que ter um corpo. Não dá para ter uma função parental, parece óbvio, mas tem que ter um bebê, tem que ter alguém que sobreviva aí, né? Para exercer essa função. E esse corpo é um corpo de mamíferos, somos mamíferos. E ele tem instintos. Nós não prescindimos de instintos como todos os mamíferos. Nosso cérebro evoluiu, há controvérsias, mas dizem que ele evoluiu, mas ele não perdeu as funções anteriores. Tá? A gente tem os sistemas mais primitivos ainda estão funcionando. O problema é que, diferentemente dos outros mamíferos que se viram super bem com o cérebro deles, o nosso cérebro ele é profundamente adaptativo. Ele vem com, ele vai se formando na relação com o ambiente, muito mais do que os outros mamíferos. Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Isso é uma desvantagem porque a gente não vai sem a ajuda de alguém, não vamos, diferentemente de outros animais. E a vantagem é que a gente se adapta a situações, nós somos super frágeis fisicamente, nós dominamos o mundo, para o bem e para o mal. Isso é função do fato de que nós temos o cérebro mais aberto a adaptações. Tá? Isso tem o senão de que a gente realmente precisa ser muito cuidado no começo. Nós nascemos muito desamparados, é um animal mais desamparado de todas as espécies, né? Isso nos obriga a ser cuidado extensivamente por outro ser humano, e isso teria criado o vínculo de natureza totalmente diferente, a inteligência como a gente conhece, tá? Quer dizer, tem um ovo e galinha aí, e que teriam criado essa questão. Então a gente tem instintos, mas eles são atravessados pela linguagem, eles são atravessados por essa relação com o outro, e nesse sentido eles não operam como os demais animais, né? E então você fala assim, não, mas é a reprodução da espécie, quer coisa mais forte que isso? Tá, tudo bem, mas o que a gente mais faz é tentar transar fora do período fértil, né? Para poder se divertir sem ter bebês. E os outros animais só transam no cio da fêmea. Então é meio bizarra essa ideia de reprodução. O que a gente faz mais é evitar a reprodução. Ah, não, mas Vera, mas comer, ninguém vai morrer de fome. Não, morre de fome, sim. Morre por um ideal, faz uma greve de fome. Isso é impensável, né, para os outros animais.
a gente se comunica. Os animais se comunicam. Só você tem um cachorro em casa que você sabe que ele se comunica, né? Os animais se comunicam, mas eles não se comunicam com eles mesmos. Nós temos essa capacidade de falar com a gente mesmo, a gente tem autoconsciência, a gente fica assim, nossa, será que eu estou agradando? Será que eles estão dormindo aqui? Será que está legal? Será que eu estou bem vestida? Será que... Não é? Isso não tem nos outros. Vocês estão aqui, vocês podem estar pensando, nossa, será que deixei o ferro ligado? Será que depois que eu sair daqui ele vai estar me esperando? Será que, né? A gente tem essa possibilidade de não estar no aqui e agora que os animais não têm. O planejamento deles é muito curto, é estímulo e resposta, e a gente já tem... toda uma outra competência, todo um mundo interno que os animais não têm. Eles têm 1000 competências, eu não vou nem entrar na disputa, mas a gente tem problemas com essas questões, tá? Então, criar seres humanos é um pouco diferente de criar os outros mamíferos, né? Esse corpo que nós todos temos, ele não adianta ele ser só alimentado, aquecido e protegido, ele realmente tem que ser... libidinizado, ele precisa ser lambido, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cheirado, ele precisa ser conversado, ele precisa ser ninado, ele precisa de todo um investimento que a gente na psicanálise chama erótico, né? Porque realmente é desse erotismo que a gente tem com o bebê que a gente vai desenvolver o erotismo do adulto, né? O beijo começa aí, o sexo começa aí. Embora a gente não tenha o sexo, ato sexual com o bebê, a gente é nesse erotismo que se desenvolve o que depois vai ser o sexo dos adultos, né? Às vezes as minhas pessoas ficam meio horrorizadas, mas o Freud já fala isso há mais de 100 anos. Então esse corpo erotizado, ele é necessariamente erotizado. A gente sabe que nesses estudos dos anos 50, do Spitz, as crianças que estavam nessas creches onde todo mundo estava deprimido, onde estava todo mundo sofrendo, enfim, que elas eram deixadas e elas eram cuidadas no sentido de aquecidas, alimentadas, postas para dormir, a saúde era cuidada, elas deprimiam profundamente, por vezes morriam, tinham distúrbios globais, porque o ser humano, diferentemente dos outros animais, para ele não basta só esse nível de cuidado, o cuidado no nível da necessidade. Então, por isso que eu brinco que o animal humano, o bebê humano é o bichinho mais tinhoso que tem, porque ele não vai na moleza, não adianta, né? O porquinho, você dá leite, ele é porquinho, né? E o animal humano, eu uso um exemplo, eu vou me repetir talvez, mas a porca, ela deita, os porquinhos sempre acham a mesma mama para mamar, e depois ela dá um ronco e os porquinhos saem correndo porque sabe que a festa acabou. A mãe humana, se ela fizer isso, o bebê morre. Ela tem que ficar ali olhando pro bichinho, falando com ele. E ninguém precisa ensinar ela a fazer isso, pelo amor de Deus. Isso aqui não é tutorial mami, tá? A ideia é que se deixar e ela não estiver inibida, e se ela tiver recebido esse erotismo dos pais, e se ela não estiver ultra deprimida, esse sujeito vai conseguir passar, transmitir esse erotismo. Não precisa fazer cursinho para olhar para o bebê, não duvido que tenho quase certeza que tem, mas tomem cuidado porque isso só inibe, assim como você não precisa fazer cursinho para transar, né, gente, pelo amor de Deus, não vão tendo ideias aí. Então, a gente precisa babar no bebê, né? E para quê? Né? Para constituir um psiquismo que não está dado de saída. Vamos dizer, o porquinho está meio dado de saída, ele precisa de pouco para virar porco, a gente quase não está dado de saída, a gente precisa de muito para virar humano, tá? E uma das coisas que as mães fazem sem saber, e é bom que elas não saibam mesmo, é que elas... E quando eu digo mãe, as pessoas que cuidam dos bebês, tá? Depois eu vou forçar bem essa posição. A gente olha para um bebê e fala, ai, como você é fofinho, né? Eu não costumo fazer isso com as pessoas em geral, né? Até, às vezes eu até faço, mas como você é fofinho, aquele jeito absurdo que a gente fala com os bebês, né? E a gente fala, ai, você quer vir pro colo da mamãe? O bebê tá lá, gente, ele não quer nada, ele tá delirando, completamente vendo luzes, né? Mas e essa bobeira da mãe de ficar falando com o bebê de um jeito muito bizarro e de supor que o bebê quer isso, quer aquilo, isso é fundamental, tá? Isso chama ilusão antecipatória de sujeito. É um conceito da Lasnik, e que todo mundo que olha para o bebê e não está muito inibido faz, ninguém precisa ensinar. Mas o que você está fazendo nesse gesto completamente pueril que a gente não presta atenção? Você está supondo que tem sujeito ali no bebê que acabou de nascer antes que tenha. Porque esta suposição que vai fazer com que tenha é um paradoxo. Você supõe e cria aquilo mesmo que você está supondo, antecipando um sujeito que está em potência ali, mas só vai se realizar se você disser, olha, aqui tem gente.
né? E a gente faz isso com os alunos, de um jeito bem mais... Quando você fala, não, cara, você é inteligente, você consegue. E ele fala, eu? O que ela está falando, né? Você, não, mas deixa eu ficar. Nossa, mas tá melhor do que da última vez. Você vai dizer, não, outra vez estava um horror, tá menos um horror. Você vai dizer, tá melhor do que da outra vez, você percebeu? Você percebeu? E o cara vai achando... Então você está supondo uma inteligência que está lá, se não tiver, não rola. Mas que nessa suposição o sujeito pode se enganchar, se identificar e dar o pulo do gato. Isso os professores sabem perfeitamente, tem estudos que mostram, horríveis por sinal, você pega a parte mais potencial da classe, fala para os professores que é a mais fraca, no começo do ano, e a parte mais fraca e fala que é mais forte, no fim do ano, a parte potencial, com maior resultado de medição de QI, teve pior resultado, porque o professor esperou menos deles, e o inverso. Deu para entender a pesquisa? Ela é uma pesquisa antiética, porque durante o ano você comprometeu as crianças, né? Eu acho ela bem comprometedora, mas é um resultado fantástico, né? De pensar, né? Mas é uma antecipação, tá? Isso para o ser humano é imprescindível, tá? Isso que falta... Você quer perguntar alguma coisa? Isso que faltava para as crianças nessas creches que servem de exemplo para as creches que a gente tem hoje, né? Isso que a Launier vai chamar de violência da interpretação. As mães têm que delirar e dizer, ele está com frio, ele está com fome, ele está com sono, né? E aí ela pega o bebê no colo, não era nada disso, mas quando ele sentiu o cheiro dela e levantou, ele para de chorar, ela fala, eu tinha razão. Eu não tinha, nunca vai saber se ela tinha razão ou não. Mas ela se deu o trabalho de pegar o cara e o cara falou, que bom que na hora que tá ruim o negócio alguém aparece, né? Então, isso a gente tem que fazer. Mas com o tempo também o cara começa a dizer, olha, mãe, eu não estou com frio, eu não estou com fome, eu não quero comer isso aí. E eles vão fazer isso só até os 35 anos. E a gente vai continuar insistindo, né? Mas tudo bem. Isso não é uma coisa de mão única. O bebê também tem que estar apto, né? O Winnicott vai dizer, tem que ter massa encefálica, corpo suficiente para responder a essa ingerência dos pais e se alienar nesse desejo, se deixar cuidar, se deixar ser falado, um tanto se submeter a esses pais, para depois também se separando e marcando o desejo dele, cuspindo leite, né, segurando o esfíncter, abrindo o olho na hora de dormir, dando um jeito para dizer não, né? Então, tem que ter, se a criança nasce com anencefalia, se ela nasce com um problema muito grave, ela não vai corresponder. Né? Então não é uma rua que depende só se ela nasce com um fechamento autístico, que a gente não sabe exatamente de onde vem, enfim, essa mãe vai precisar se desdobrar para capturar esse bebê de um outro jeito, né? Bom, mas nem tudo é constituição do sujeito nos primórdios. A gente está lá, eu tenho 54, minha mãe tem 91, ela ainda se considera minha mãe. Então, a formação do sujeito é uma coisa perene, né? A gente está sempre se havendo com os filhos, enquanto a gente estiver por aqui, né? A gente espera que eles estejam muito mais do que nós, sobrevivam à nossa ausência, mas a gente está formando esses sujeitos, a gente está oferecendo fontes identificatórias para eles. A gente está dizendo, mas eu queria que você fosse médico, mas eu queria que você fosse engenheiro. E eles falam, não, mas eu não quero. Não, tudo bem, eu queria, mas você não precisa... A gente tem que fazer isso. Não adianta dizer, não estou nem aí, faz o que você quiser. Não é verdade. Senão você não põe na escola durante 20 anos, você não levava na natação, não levava no judô. É claro que você tem desejos para o seu filho, tem que ter. Você tem que ter um projeto, né? E ele tem que poder dizer não para o teu projeto também. E você tem que suportar também essas desidentificações, esses lugares onde ele vai marcando a diferença, né? E aí eu queria falar tanta coisa, que horror. Não, mas eu não vou falar tanta coisa, porque senão não vai dar. Os homens das sociedades estáveis transmitem, todo mundo transmite alguma coisa, seja a língua, seja os modos de produção, a gente transmite. O ensino, como a gente conhece, a escola, já é um processo bem mais recente, do século XVIII para cá, essa formalização. Então, mesmo que teu filho não vá para a escola, e eu espero que vá, você está educando ele, né? A educação é maior do que a escola, tá? Mas tem outra coisa que se chama transmissão, que para a psicanálise é muito cara. E a gente está num momento que não só a gente quer, na parentalidade, a gente quer escolher os genes para o cara nascer alto, lindo e loiro, inteligente, homem ou mulher,
como a gente também está querendo fazer um certo higienismo, onde a gente só transmite para os filhos a banda boa da família, a banda podre da família, a história podre da família a gente não quer contar, né? Então, eu até estava falando agora no Santa Cruz, né? Quer dizer, aquele tio alcoólatra, aquela tia que se suicidou, aquela avó que foi presa porque fazia o jogo do bicho, isso daí ninguém conta. Passa reto, né? Porque a gente acha que se a gente não contar as coisas da família, né? Como a família veio imigrante, com a mão na frente e outra atrás, como todas as coisas foram acontecendo, o cara não vai sofrer, ele não vai ficar sabendo, né? E aí a gente vai transmitir uma coisa mais... Vamos transmitir só o que a gente quer. Vamos transmitir a alegria de viver, positiva, vamos fazer uma limpezinha nessa história que não era muito bacana. Não vamos contar que a mamãe perdeu um bebê e nunca mais se recuperou, ou não vamos contar que... vamos fazer um higienismo, né? Só que o problema é que a psicanálise vai mostrando, e a arte também, a arte se antecipa a psicanálise nesse sentido, vai mostrando que aquilo que a gente não diz é dito de alguma forma, a criança captura, e a criança captura, e nós capturamos como enigma. Enigma da história da criança, não enigma da nossa história, porque essa já é a história da criança, uma história ao qual ela tem direito. E esses enigmas, eles são que nem uma torneira que vai pingando e não te deixa fazer mais nada. Enquanto você não fecha aquela torneira, você tem 1 milhão de coisas para fazer, mas você não consegue dormir, porque a torneira está pingando. Então, é uma aguinha, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é uma coisa que fica... E a criança fica, sem saber por quê, ela fica te perguntando do enigma. Ela fica trazendo. Então, você tinha lá um histórico familiar de obesidade, de transtornos alimentares, você foi bulímico, vomitou, e nunca se fala nisso. Mas cada vez que a criança come, não é que você fala ou deixa de falar, você crispa o rosto, você titubeia, tem um mal-estar, tem alguma coisa, e a criança sente que, opa, aí tem. E ela começa a fazer um sintoma, ela começa a perguntar. Não vamos falar que ele é adotado. Aí ele começa a trazer um monte de questões. Toda aquela geração de crianças que foi adotada, e não vão falar nisso porque é feio, eram crianças que davam muito problema. Não porque elas eram adotadas, mas porque a adoção não podia entrar na cadeia simbólica, não podia ser falada. E elas tinham que fazer ruído para poder falar disso, né? Então, na medida do possível, não é sentar com a criança e contar a história toda da família, vamos trazendo as nossas histórias. Vamos falar de ser negro. Uma coisa que não se fala no Brasil é a herança negra, né? É impressionante, assim. Vamos falar de ser negro, vamos falar de... Porque no Brasil todo mundo é branco, né, gente? Aí só descobre que é negro quando chega nos Estados Unidos, porque para eles uma gota, né, já coloca o sujeito do lado dos negros. Então, vamos trazer livros, vamos mostrar, vamos nos orgulhar. Vamos falar da nossa origem oriental, vamos falar da nossa origem árabe, vamos falar da nossa origem latina, não importa. Vamos trazer isso para as crianças para fazer menos ruído, né? E a terceira... eu vou partir para o... Né? Tá. Nossa. E uma coisa que não é fácil, que é o amor, é uma das coisas que não é prescindível. A porca pode não amar os porquinhos, mas nós não podemos deixar de ser amados. Não é o amor idealizado das novelas, mas é um amor honesto, um amor investido. O amor que uma família de acolhedora pode dar para uma criança durante 2 anos antes que ela seja adotada por outra família. Um amor que uma pessoa que trabalha numa creche pode dar para uma criança enquanto ela está lá, né? Esse amor não é negociável, a criança precisa ser amada, né? E mesmo que você saiba que você vai se separar dela, você vai ter que fazer o luto disso. E se a gente não pode fazer o luto disso, a gente não pode dar o amor que ela precisa. Então, se você for trabalhar com essas coisas, pense bem, porque o preço desse amor é o luto, tá? Mas é um amor, e como diziam os Beatles, money can't buy me love, então é melhor a gente não achar que dá para terceirizar esse amor, tá? Então, tudo isso para pensar na função parental. E aí a gente vai entrar numa questão que todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não é da psicanálise, que existiria a função materna e a função paterna. Esse é um buraco negro na psicanálise, é um furo muito esquisito, porque por mais que a gente conte uma conversinha fiada de que a gente está falando de função paterna, mas não é o pai, tá? E a gente está falando de função materna, mas não é a mãe. Mentira, no frigir dos ovos, o que acaba é tendo essa confusão, tá? Porque a série, que eu vou falar muito rapidamente, ela está num desses 2 livros aqui, é a série
Nascido macho, sexo macho, gênero homem, heterossexual, função paterna. Pai, função paterna. Nascida fêmea, gênero mulher, heterossexual, mãe, função materna. Esse é o delírio da gente. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Foi o que a gente foi descobrindo ao longo dos nossos estudos, né? E eu vou dar só um exemplo disso. Esse que eu comecei falando desses... Um dos casos, né, de homens trans... São assuntos bem polêmicos, eu sei, eu não vou ter como me estender muito disso. Vou deixar isso com uma provocação para vocês. Desses homens trans foi entrevistado. Como é que foi para você? Porque depois, então, é uma pessoa nascida fêmea, vamos dizer assim, nascida com corpo de mulher, que se identifica com o gênero feminino. Vamos pensar Laerte, por exemplo, com o gênero feminino, se identifica como mulher. Mas no caso, obrigada. Vocês não me deixam errar, obrigada. Contrário, né? Nascida... o Laerte é tão mulher para mim que, nascido mulher, se torna um homem, né? Homem trans, obviamente, resolve ser pai, engravida, tem a gestação, engravida, dá de mamar, papapá, volta a usar os hormônios e assume o lugar de pai. Pai, porque normal, é isso que tem acontecido, né? Eles têm se identificado como pai, porque a questão do gênero é mais forte aí, e identifica o lugar do pai. Pessoas que fizeram essa transição mais tardiamente, às vezes vão se chamando de avó, depende um pouco de quando foi feita a transição. Um pouco mais... Claro, desculpa, perdão, vou voltar, com certeza. Mas não pode ser o Laerte, tem que ser uma mulher. É isso que eu errei. Isso mesmo. Nasce uma mulher com útero. E faz uma transição de gênero usando hormônios para ter barba, eventualmente tira os seios, enfim. Mas mantém o útero. Então fez uma transição para o gênero mulher, para o gênero homem. Isso. Ok? Sim. E aí resolve ter um filho e engravida. No útero, porque tem útero. Vai ter um filho de outro homem, mas não vai estar com esse homem, pode comprar o esperma, enfim. Tem o filho. Então, aí você vai perguntar na entrevista, como você se sentiu depois? Eu me senti um pai, não uma mãe. Porque não é a perinatalidade, não é o corpo que vai definir um pai e uma mãe. É a experiência subjetiva. Vocês percebem o tamanho da encrenca que é isso? Eu estou trazendo uma coisa muito complicada, eu queria imagem só para vocês conseguirem visualizar um pouco esse processo. Com esses casos, a gente explode completamente a ideia de maternidade ligada ao corpo biológico, enfim, o que ainda fica ao gênero ainda está ligada, tá? Mas, então... Eu trouxe muita feijoada para pouca digestão, eu estou sabendo, minha culpa, desculpa. Mas, então a gente quebrou todas essas ideias, né? Para quê? Para definir o nosso objeto de estudo. Lembra que eu disse que o nosso objeto de estudo não é a gestante? Não é a gestante mais? Já foi nos anos 80. O objeto de estudo da psicologia perinatal era a gestante e a mãe do bebê. Oi? Então, eu vou trazer uma definição para vocês, juntando tudo isso que eu falei, né? O nosso objeto de estudo são seres humanos de ambos os sexos, sexo de nascença, tá? Independentemente do gênero ou orientação sexual, se é hetero ou homossexual, que pretendem conceber ou conceberam e sua relação subjetiva com este evento. Seres humanos de ambos os sexos, independentemente do gênero ou orientação sexual, que pretendem assumir ou assumiram a parentalidade de outrem, no caso da adoção. Eu vou abrir para pergunta e a gente vai, tá? Então, aí eu vou partir para a última definição que eu prometi para vocês, o que eu estou chamando de função parental, tá? Entendemos por função parental a atuação de um ou mais sujeitos
que visa proteger física e moralmente um outro sujeito em constituição, exercendo uma dedicação suficientemente abnegada, contínua no tempo e consistente em qualidade, que considere este outro sujeito como semelhante humano. Implica em oferecer condições para a constituição de um sujeito, mas também as condições de formação deste sujeito constituído, o que, por sua vez, diz respeito à transmissão simbólica que ele herda dos pais. Supõe um reconhecimento social dessa função articulado aos papéis parentais. É uma função que depende do grupo de pertencimento de ambos, não podendo ser exercida isoladamente, sem prejuízo ou mesmo impedimento de sua realização. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Ai, Vera, desculpa aí, como já ouvimos uma vez numa palestra, mas eu fui criada pelo meu avô e minha avó. O que você acha? Acho ótimo. Acho ótimo. Criaram bem? Está bem? Não, tô bem. Então tá. Parabéns pro seu avô e pela sua avó. Ai, Vera, fui criada numa creche. E aí, foi bom para você? Ah, então, tinha uma tia lá. Ai, Vera, então, minha mãe me entregou para adoção quando eu nasci. Ok. Isso é que interessa. Ai, meu pai, ele era mulher, e aí ele virou homem. Então, e agora? Escuta, mas ele cumpriu isso aqui? Porque tem muito homem que nasceu homem, mulher que nasceu mulher, de gênero cis, né? E que a gente está com o consultório cheio de gente assim, porque as crianças tudo estrupiadas, porque não há garantias. O que eu quero dizer, não há nenhuma, o corpo não garante, o gênero não garante, a orientação sexual não garante, tá? E aí eu vou contar o que a criança desse homem trans, o que a filha falou quando ele perguntou, mas pai, como é que eu saí da sua barriga? A confusão que a gente está tentando resolver até agora. Aí ele explicou e ela falou, então ela disse que ela chega na escola e fala assim, o meu pai nasceu princesa com coração de príncipe. E aí ele virou príncipe. E com isso eu finalizo a nossa conversa, agora a minha parte, agora eu quero ouvir de vocês o que são as questões de vocês. Exagerei, né? Exagerei, trouxe muita coisa. Né? Essa criança parece que é a que melhor entendeu. Né? As crianças são as que melhor entendem tudo, porque exatamente, porque ele conheceu já uma versão possível. E por isso aqui, como se chama? Marcelo, por isso que quando eu falo aqui, é uma função que depende do grupo de pertencimento de ambos, porque o que tem acontecido é que as pessoas dizem assim, não, mas esses caras vão criar monstros, né? O problema é que, como a gente tem tratado os trans de um jeito indigno, as crianças olham para os pais e falam, meus pais são indignos para essa sociedade, meus pais são párias, meus pais são monstros. Então, eles não conseguem se identificar e dar valor para os pais, porque, gente, mas não é muito diferente da mulher desquitada dos anos 50. A mulher desquitada dos anos 50 era um lixo, o filho dela era um horror. E ele tinha vergonha dela. E o problema não é que ela era desquitada, o problema é que a sociedade dava um feedback para a criança de uma imoralidade. A tua mãe é uma, né, não vamos se... Mas solteira, né? E aí um monte de... Né? O filho bastardo, a criança adotada. Não é? Então, o que muda é o olho. E aí a gente tem um exemplo cabal, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down não muda. A síndrome de Down é uma síndrome no corpo. Só que nos anos 50, essas crianças eram criadas no fundo do quintal, escondida, e viravam uns bichinhos. Hoje estão fazendo faculdade. A síndrome não mudou. O que mudou foi o olho. Então, o problema da maternidade, da paternidade trans, é o nosso olho. O que não quer dizer que não haja trans que são loucos. E, assim como, né, a gente vai encontrar em todos. Então, a priori, não tem como saber se esses sujeitos são saudáveis ou não. Você vai ter que ouvir um por um. Não tem como julgar a priori. Aí seria bom poder... Porque senão também a gente não vai... Se falamos que você falou que para que ter um ser humano precisamos divinizar ao neném, né? O que acontece se
uma mãe, entre aspas, Perfeito. podemos falar, não tem aí na família, vamos falar da família externa, não tem ninguém que faça a função de libidinizar. Que vamos pensar que continua vivo. O que existe aí? Tá. Como se chama? Laura. Obrigada, Laura. Porque com as questões de vocês eu posso, né, tentar... Isso não vai ser nunca um psicótico. Né? Então, assim, quando a gente pensa nessas crianças que não tem nada, a gente vai voltar aos experimentos do René Spitz, que foi um psicanalista, né, que no ano 50 vai mostrar que se as crianças ficam sem nada, elas vão ter comprometimentos. Né? Seja as depressões, seja distúrbios globais, fechamentos autísticos, psicoses, não sabemos, tem muitos desdobramentos possíveis. Então, não é sem sequela para os humanos a falta disso. Mas, muito cuidado com estudos que dizem assim, mães deprimidas prejudicam seus filhos. Não são mães deprimidas que prejudicam seus filhos. Ambientes deprimidos prejudicam a criança, porque a criança é um girassol, ela está aqui, o sol não está batendo, ela vira para cá, e aqui pode ser uma babá, o pai, a avó, a empregada, o Estado que tira essa criança e coloca numa creche onde tem uma crecheira legal, pode ser. Então, isso não é desculpa. Só que a gente sabe que existe uma alta correlação entre a depressão pós-parto da mulher e a depressão do marido. Existe uma alta correlação. Como as nossas famílias, como a função parental tem sido vivida muito na dupla ainda com sorte, né? Com sorte na dupla. Então, vamos lá. Você tem uma mulher cortadinha, chefes de família no Brasil, a maioria são mulheres, sozinhas com essas crianças. Então, porque está se procurando meio que responsáveis, né? E, então, ambientes depressivos prejudicam as crianças, de formas diferentes de uma criança para outra. E a criança vai procurar qualquer luzinha em algum lugar. Algumas vão se virar melhor, algumas vão virar óbito. Porque... O que eu queria perguntar é o seguinte: se essa família extendida, essa sociedade, vê um pedaço de carne, né? Sim. Um ser humano, como poderíamos definir? Não, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a criança, mas existem grandes chances de uma psicose, grandes chances de uma somatização somatização na melhor das hipóteses, né? Que já é uma resposta um pouquinho mais sofisticada, mas distúrbios psíquicos estão em jogo, sim, porque o psiquismo ele não prescinde disso. A criança pode até ficar 6 dias debaixo de escombros no terremoto, bebendo água de chuva e ela sobrevive. Vira e mexe, acontece um milagre desse. Mas essa libidinização, ela tem uma janela de oportunidade também que se fecha, né? Então não é sem... Agora, a gente vai tentando recuperar alguma coisa, né? Não vai ser um sujeito que teve o mesmo começo, mas acho que é importante dizer que o problema dos estudos, dos diagnósticos, é aquele problema que eu falei no começo. Essa turma é inteligente, essa turma é burra e vamos ver daqui a 1 ano. Então, se a gente não faz o máximo de aposta em cada criança, a gente não consegue levar a lugar nenhum. Então, os estudos, às vezes, eles têm esse problema de dizer, mãe depressiva, criança isso. Mas não sei, porque o sujeito ele tem uma plasticidade cerebral, ele tem uma capacidade de adaptação inacreditável, né? Eu tenho histórias... A primeira pessoa que eu atendi teve um dossiê de instituição de ler chorando. De ler chorando. Ela foi tirada da família pelo conselho tutelar por maus tratos, né? Tinha cicatrizes no corpo que ela nem sabia do que eram, porque foi antes dos 2 anos. E ela é uma mulher íntegra, porque ela vai para uma instituição e ela é super bem tratada. Uma pessoa no mundo que trabalha, que às vezes eu vejo no Facebook, sabe? Meu primeiro atendimento. E para mim foi um tapa na cara, assim, ida e vinda, sabe? Porque eu nem pensei, nossa senhora, eu estou me achando a última bolacha do pacote. Se eu tivesse passado o que essa mulher passou, aí eu entendi alguma coisa sobre a dignidade do sujeito, sabe? Porque também a gente subestima o outro. Para mim foi muito importante esse caso. Eu sou muito grata a ela ter confiado em mim, né, naquela época, tão jovenzinha, na verdade, e trazer as questões dela, porque ela era uma sobrevivente. Eu sei de uma coisa, essa pessoa tinha uma competência
fantástica. Alguém foi luz para ela em algum lugar, tenho certeza, porque sozinha ela não fez. Alguém foi. Não sabemos. Mas quem foi? Mas alguém foi. Alguém apostou. Não, ela não sabe. Ela não sabe. Alguém apostou. E é o que temos, apostas. Né? Se você pudesse vir aqui, eu acho que fica grave, porque eu assisto e depois eu não ouço a pergunta, eu acho, né, as pessoas perdem. É tão legal ouvir a pergunta para a pessoa. Na hora do avião é sacanagem. Eu queria entender um pouco mais quando você fala que a parentalidade pode vir depois. Ah, ótimo. A questão da transmissão geracional. Tá. Eu queria saber quando vem, se ela pode não vir esse momento. Sim. E só queria situar um pouquinho a minha pergunta. Eu sou advogada, eu trabalho só com família e sucessões. Eu não trabalho com litígio, eu trabalho com equipe multidisciplinar. E a gente tem visto muito pais e mães que chegam para se divorciar. E você fala, mas eles ainda são filhos, eles ainda não se responsabilizaram por essa família. E eu queria saber se isso tem a ver com essa questão de desenvolver essa parentalidade. Eu queria entender um pouquinho mais. Como se chama? Marília. Marília, você deu 52 perguntas, né? Porque é muito complexo todos os setores. A parentalidade pode vir depois também, porque ela não é garantida pelo corpo. Então, esse caso que eu atendi justamente, Marília, ele é um caso onde essa mulher, essa menina, adolescente, ela não tinha, para ela que ela estava grávida de um bebê, para ela não tinha ideia de filho, e olha como é que foi a virada. Ela tem o bebê, ela achou que estava fazendo um aborto, entrou no hospital dizendo que estava com dor de barriga, ninguém percebeu que ela estava grávida, deram um Buscopan para ela, ela foi para o banheiro, teve o bebê, olhou, o bebê ainda não abriu os olhos, ela achou que era um aborto, pôs no lixo e foi embora. Quando ela volta, e a enfermagem já pegou o bebê, já limpou, já lavou, tarará, eles buscam ela, a enfermeira fala, olha que bebê lindo que você deixou aqui. Aí, não era mais um aborto, era um bebê. E eu falei com ela 3 dias depois, e ela fala, eu pergunto, o que aconteceu com você? Ela falou, eu fiz um aborto. Eu falei, olha, você fez um aborto, mas você teve um bebê. E aí, dá essa guinada, a partir do olhar do outro, por isso que a função parental ela é sempre social. O outro fala, não, isso não é um aborto, isso é um bebê. E ela, opa! E começa a achar que ela era capaz, porque a questão dela era essa, será que ela era capaz de ter um bebê? Ela se via como uma menina, ela não imaginava que ela pudesse ter um bebê perfeito. Ela tinha uma questão ali para trabalhar, né? E a gente entendeu que quando o bebê, vamos dizer, saiu do lixo, era ela que estava saindo do lixo, porque ela também se achava um lixo, né? Então, é todo um processo que foi... Então, é uma parentalidade que vem bem depois da perinatalidade, né? A transmissão é um processo inconsciente. Ele independe disso, né? Uma mulher pode, por exemplo, estar grávida e resolver entregar o bebê em adoção. Porque aquilo que ela tem para transmitir, que está desde sempre no inconsciente dela, não encontrou naquele objeto um lugar para depositar. E ela entrega em adoção, vai fazer o luto, que não era dessa vez, e a vida continua, né? Então, as coisas não são vasos comunicantes. É claro que um bebê faz um apelo imenso ao psiquismo, tanto que muitas mulheres que resolvem entregar, elas pedem para não ver o bebê na hora que ele nasce. Porque o bebê é aquela coisa, ele afeta o nosso cérebro. O rosto do bebê tem tanto que a propaganda usa o tempo todo carinhas de bebê, porque a gente consome a partir do rosto do bebê. Mas a transmissão ela já está lá em potencial, porque a gente já tem uma história de transmissão. Resta saber se aquele bebê, aquele corpo que nasce, vai ser o depositário dessa transmissão ou se vai ser outro. Porque você também pode estar grávida e fazer um aborto, e tudo bem, porque na verdade aquele concepto não era o bebê sonhado teu, não juntou uma coisa com a outra, tá? Com relação a... Eu acho que você está perguntando uma outra coisa, assim. Quando você tem filho, supõe-se que você faça uma transição de filhinho da mamãe para a mamãe do filhinho. É uma transição que no puerpério envolve um luto tremendo. Por isso que a gente fala do baby blues no pós-parto, porque que não é maligno, que não é uma doença, mas é um luto que você tem que fazer, porque eu dou uma aula que se chama o que você perde quando você ganha um bebê. Porque você ganha um bebê, né? Mas perde um monte de coisa, ganha um monte de outras coisas, mas como a gente acha que é só ganha-ganha, quando chega o bebê você leva um susto e fala, meu Deus, não era nada disso, né?
E uma das coisas que você perde o bebê, quando ele chega, ele empurra todo mundo na filinha daquele escorregador que você sabe onde vai dar, né? Da morte, né? Então, oi, você tava lá no degrau de baixo, opa, anda mais um, teu pai já tá sentadinho ali, né? Se você tiver sorte, a tua avó tá sentada, teu pai tá atrás, você... E ela sentiu o empurrão, ela sentiu, né? Tanto que as avós às vezes são bem sacanas, né? Com as noras, com as filhas, porque elas sentem que... Opa, né? Passinho pra frente, faz favor. Então, o bebê, ele é uma gracinha, ele vem com esse presentinho de grego pra gente, que é o envelhecimento, a morte, né? Tudo que tem direito. Quem ouve assim, né? Mas, enfim. Então, a gente se agarra nesse lugar de filhinho. Às vezes, a doença no puerpério é uma forma de fazer um apelo para a mãe, para o pai virem cuidar da filhinha, que não está querendo muito ser mãezinha, né? E tudo bem, porque todo mundo dá uma regateazinha, dá um passinho para trás, fica meio assustado. Então, o que se diz é muito curioso, porque outro momento onde a gente também... Porque a gente anda, mas a gente está sempre voltando para trás, né? E quando os pais morrem ou envelhecem, a gente também fica muito assustado. Mesmo que você já tenha filhos grandes, também é um reconhecimento de que alguém escorregou naquele escorregador e que você vai dar mais uns... É você que vai sentar ali, né? Então, um irmão que morre, né? São todas marcas do envelhecimento que a gente nunca, de fato, acredita que vai acontecer. Não é porque você é alienado, não, a gente não acredita. O inconsciente, ele não aceita certas coisas, e a morte entre elas. Tanto que a gente vive sonhando com gente morta como se estivesse viva, né? Está sempre todo mundo vivo lá. Eu não sei se era... São várias reflexões. Tá bom. Não, eu achei que tinha ido um pouco por aí. Mas acho que essa coisa do escorregador eu gostei. Então. Mas você não vai gostar na hora que você sentar lá. Deixa eu te contar isso. Tudo bem. Agora foi mais honesto. Eu queria que você falasse um pouco sobre as funções. Eu sei que você falou que é uma grande questão. Sim. É possível dividir mesmo? Ótimo. Ou a função paterna e a materna estão muito delimitadas ainda? Ótimo. Eu não quis entrar em cada um desses aspectos, senão não ia acabar nunca, mas assim... a gente, nas minhas aulas, eu uso função parental. Por quê? Por causa dessa armadilha de confundir com pai e mãe. Mas o que a gente chama, aspas, de função materna e função paterna é uma função dialética, ou seja, uma não vai sem a outra, tá? Uma diz respeito à competência de fazer com que o bebê se aliene ao desejo, e outra diz respeito à separação, tá? Uma diz respeito a algo do campo desejante e a outra diz respeito ao campo normativo, das normas, das leis, né? Então, elas se complementam. Por que elas não podem ser pensadas como pai ou mãe? Escuta, mãe solteira é o quê? O que é isso? Saci pererê? Como assim? Né? Quer dizer, então, ela só fica lá alienando e desejando o bebê? Ela não chega para lá nunca? E o pai que cria o filho? Ele não é capaz de acolher, de alienar, ele só bota a lei? Não é verdade. E os dois? Então, quando o pai viaja, é festa, né? Os ratinhos fazem a festa? Não. Em cada sujeito... Isso tem que estar de saída. E não é só mãe, pai. É a pessoa da creche, é a avó, é o avô, né? Porque senão seria psicotizante. Essas funções, elas estão integradas em cada um de nós. E quando não estão, é da ordem do horror para a criança. Então, por isso que é o perigo de falar a função do pai. Ele não teve pai, por isso que ele é assim. Não é verdade isso. Mas neste lugar, né, porque aí a gente volta para essa questão. Mas Vera, meu pai não estava em casa. Tá, pode ter sido muito triste, isso pode ter trazido um monte de questões para você. Mas isso não quer dizer em absoluto que não tenha função paterna em jogo aí. E não é porque tem um tio que é homem. Isso é outra coisa. Isso também é legal. É legal, se você é homem, ter um tio homem, para saber o que os homens fazem. As pessoas falam isso, tem que ter a figura masculina. Mas a figura masculina, ela está com uma outra função, uma função de identificação de gênero. E não exatamente nesse lugar da função paterna, como o lugar da norma. A mãe, se não puser a norma, né, psicotiza a criança. Né? Então, tem uma confusão. Agora, sim, você tem um menino,
É legal que ele tenha tio, avô, amigos, sim, pra, sabe, aprender a fazer as coisas de menino que você como mãe talvez não saiba, né? E se você tem uma menina também, né? 2 homens que criam uma menina, tem que oferecer também este outro lado da moeda. Agora, o cara tem que morar não sei aonde, para não ter nenhuma referência de mulher ou nenhuma referência de homem. Ele tem que morar na ilha de Lesbos, que só tem mulher, entre as Amazonas. Não é possível que não tenha um homem para fazer, né? Deixa eu perguntar uma coisa, mas é uma pergunta de ignorante, porque outro dia eu tive que preencher uma coisa aí. Meu nome é Sônia e eu tive que preencher lá, gênero. Mulher cis, homem cis, e agora? Mulher cis. Eu falei, que será esse cis? Falei, mulher cis. Mas eu não sei exatamente se é uma sigla, o que é. Eu me lembro de alguém falar para mim, não, é identificado com o seu sexo. Falei, bem, não sei muito bem até quanto dura, mas eu vou responder isso. Ótimo, enfim. Por enquanto cis, ótimo. Vamos usar todo mundo isso. Como você chama Suzana, é isso? Sônia, perdão. É ótimo, né? Porque isso é bem legal, Sônia, porque é o seguinte, quando você fala assim, vamos falar da questão da negritude, vamos falar a questão da raça. Você, vamos falar a questão da raça? Vamos. Ele está falando de negro? Não, porque os brancos também são uma raça. Mas quando a gente fala que questão de raça é uma questão de negro, ele está supondo que os brancos estão lá desde, né? E os negros são a outra coisa, né? E aí quando você fala em trans... e só nomeia o trans, você faz supor que quem não é trans é o normal e o trans é a aberração, né? Então, aí, para complicar a nossa vida, eles falaram, então vocês são cis, e tá muito certo, porque aí você te obriga a pensar, ué, mas não era isso o óbvio, o normal? Não, isso também é uma escolha. Problematiza a escolha, né? É uma chatice, porque a gente se confunde todo. Mas, por outro lado, é importante porque é uma questão política que está em jogo, né? É uma questão política de dizer... Por exemplo, a aula não é uma aula sobre negritude, é uma aula sobre branquitude e negritude. Você entende? Estou adorando as perguntas. É só para não bater o cotovelo em você. Eu queria saber, no caso da infertilidade, qual que é a implicação da perinatalidade? Porque o único processo que eu consigo pensar é o luto. E o que mais que está envolvido nisso? Na infertilidade. Ótimo. Bom, algumas mulheres são tentantes, como elas se chamam, né? Nem todas estão com um diagnóstico definitivo. Tipo, vamos pensar, uma mulher que não tenha útero seria um diagnóstico definitivo de uma impossibilidade perinatal. Aí a gente está falando de luto. O luto, ele é um processo benigno, ele é um processo que não precisa de tratamento. Freud é muito claro em luto e melancolia. O luto não é tratável, é uma coisa que funciona por gravidade, vamos dizer assim. O psiquismo está preparado. E eu dei um exemplo recentemente, falei, imagina quando você deu a sua chupeta para o Papai Noel e se arrependeu e passou uma semana chorando e falando que o Papai Noel mora muito longe, onde é Lapônia, né? Então, porque você chorou, não dormia, uma semana por causa da chupeta. Você fez o luto da chupeta e agora ninguém aqui está pensando que tem que voltar correndo para casa para a chupeta, porque a gente fez o luto desse objeto. Tudo bem, esse objeto virou cigarro, virou bolo, não tem problema. Mas ele foi desinvestido e foram investidos outros objetos. Então o luto vai bem, tá? O luto não vai bem e vira um luto patológico e a gente vai ter depressões, somatizações e outros problemas quando ele engancha em alguma coisa, né? Alguma coisa da história do sujeito. Ou lutos que são pouco franqueados pelo social. Então vou dizer, por exemplo, se você perde um parente, perde um marido... Meu marido se queixa um pouco, que eu sempre uso esses exemplos de marido. Quando você perde o marido, você está lá na cova, jogando as flores, chorando, papapá, e chega um amigo e fala para você, calma, fica calma, ano que vem você casa com outro. Você vai falar, oi? Ou o teu patrão fala, olha, amanhã cedo no trabalho, hein, minha filha? Não, né? Então, ou não, seu marido não morreu, não. Como às vezes acontece com os desaparecidos, né? Quando socialmente a perda não é reconhecida, isso é um complicador do luto. Então, a infertilidade, ela tanto pode enganchar na tua história pessoal, que você tem que saber do que você está fazendo o luto. Quando a pessoa fala assim, olha, eu estou aqui porque eu perdi um filho, eu sinto muito, mas isso não justifica você estar aqui, né? Eu não falo isso, né? Eu sou besta de
pegar uma pessoa e falar uma coisa horrorosa dessa. Mas assim, eu quero entender o que está em jogo ali para ela fazer uma análise, porque a gente perde coisas na vida e não necessariamente. Tem gente que me liga e fala assim, minha mulher perdeu um bebê ontem, eu posso marcar para ela vir? Não, não pode marcar. Primeiro, ela demandou vir falar com alguém? Não. Mas eu acho que ela vai precisar? Não. Então, o luto é um processo, tá? Então, o luto engancha em algum lugar, eu preciso saber aonde. Então, eu tenho que saber o que ela perdeu naquela perda. Perdeu a fantasia de ser como a mãe, perdeu a fantasia de ter um corpo saudável. Eu tinha uma paciente que perdeu a fantasia de ser feliz, porque ela achava que ela era a feliz nesta vida. Tinha uma que estava ligada à associação de uma bolha protetora. Claro que ela tinha tido uma perda terrível, mas a dificuldade de superar essa perda fazia parte de uma fantasia de si. Tá? Agora, as perdas perinatais, eu tenho um texto que chama Luto Insólito sobre isso, que é muito usado esse texto. Elas têm um complicador da cultura nossa, não de todas as culturas, tá? Tem vários complicadores associados ao luto e melancolia. Mas eu acho que seria um pouco longo me falar disso tudo. Assim, o luto ele tem algumas condições, e no caso do luto perinatal, essas condições não são observadas. Porque quando uma mulher perde um bebê, as pessoas falam, calma, ano que vem você tem outro. Essa é uma fala, né? Então, é um luto não franqueado, tá? Então, é um luto complicado. Por isso que eu chamo de luto insólito. É um luto que quem perdeu acha que ninguém está entendendo o que ela perdeu, né? Vamos começar a curtir o feriado? Vocês querem acabar? Tá bom? Você falou na primeira... Fala o seu nome. Oi, meu nome é Edson, eu sou um dos leigos. Ah, bem-vindo. Né? E você tinha falado um pouco dos anos 80, que tinha aquela questão aí, não sei, aí com tudo isso aí de luto, me voltou a questão dos anos 80 e aí me veio a questão da barriga de aluguel. E aí eu tô pensando, quando dá certo, né, a barriga de aluguel, que a mãe realmente entrega a criança pros pais lá, ela faz um luto durante os 9 meses? Boa pergunta, Edson. Edson, então, é uma pergunta boa, mas ela implica em supor que toda mãe que faz a barriga de aluguel vai ter a mesma reação. A gente não sabe, tá? Mas eu acho muito difícil você viver a experiência da perinatalidade, que é muito intensa, sem fazer algum luto. Mesmo que a mulher nem seja uma barriga de aluguel, ela engravida e não quer ter o bebê e vai entregar em adoção, mesmo que ela entregue a adoção com a maior convicção. E eu recomendo um filme muito bonitinho que chama Juno. Juno é muito lindo, porque não é mundo cão, como geralmente acontece, e é muito digno, o filme até chega a ser engraçadinho, mas ela faz o luto. Quando ela está lá, você percebe que ela está chorando, e ela foi elaborando essa perda. Então, dificilmente não tem um luto envolvido. Agora, se ela não consegue fazer esse luto, ela pode querer ficar com o bebê, como você mesmo exemplifica, né? Então, é um trabalho psíquico importante. Isso me fez lembrar uma coisa importante, Edson, que você acabou falando, que eu estava aqui, mas eu não deu para falar, que é o seguinte. Quando eu falo que, bom, a função parental pode ser feita por isso, por aquilo, por aquele outro, a gente não pode esquecer que a experiência no corpo da mulher é diferente na tarefa reprodutiva. A experiência que a mulher passa é diferente da que o homem passa, né? Então, o homem tem um orgasmo e ele produz filhos. A mulher, né, fica lá 9 meses, passa pelo parto, é outra experiência. Pelo menos 1 ano da vida dela, o corpo dela está completamente comprometido. Então, não são experiências iguais. Tá? Só que isso tem sido usado como justificativa para dizer, isso garante que amor de mãe é amor de mãe, isso garante que vai amar o instinto. Não, é isso que eu estou tentando mostrar. São experiências diferentes, que fazem marcas diferentes, que convocam o sujeito de lugares diferentes, mas elas não garantem nada. Mas elas são variáveis importantes, sim. Então, a mulher, quando ela tem um bebê, ela vê sair do corpo dela uma parte do corpo dela. E aquilo é muito complexo para o psiquismo, é muito esquisito. Ela olha e fala, oi, o que é isso? E o pai já não, ele vê nascer um bebê. Então ele tem muito mais possibilidade de receber o bebê, meu filho, chorar, e a mãe olhar e falar,
Não era nada disso, porque é muito esquisito o ser humano sair do seu corpo. Tem uma estranheza na mulher que o homem não tem. O problema é a gente supor que a gente, por causa dessas duas experiências, a gente sabe exatamente o que uma mulher sente e o que um homem sente. Não é verdade. As experiências... Por quê? Né? Na psicanálise tem uma coisa que é muito cara à psicanálise. Você pega assim, 10 pessoas que passaram pela guerra. Aí você pensa assim, as pessoas que passaram pela guerra sentem isso, aquilo, aquele outro. Não é bem assim. A guerra é um fenômeno, mas um vai voltar e vai ficar totalmente deprimido, o outro vai se suicidar, o outro vai fazer uma campanha pacifista, o outro vai ser político. Cada um, com seus recursos, com a sua história, vai reagir de uma forma... Então, a guerra também não faz grupo. Né? Então, mulheres que gestaram e pariram também não fazem grupo. Cada uma vai viver a experiência de um jeito. Agora, o suporte que uma mulher precisa ter na tarefa reprodutiva socialmente e o reconhecimento é muito diferente do suporte que o homem precisa ter. Tá? Não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente. É diferente. Tá? Agora, os homens também têm que ter licença paternidade, têm que ser apoiados, né? As empresas não podem achar que eles não podem sair para buscar filho na escola, não podem sair quando o filho está doente. E tem que mudar a mentalidade. Eu nem entrei no capítulo homens, que é um capítulo imenso. Né? O lugar do homem já é um capítulo imenso. Mas eu tive que fazer um corte. Mas, enfim, essas experiências são diferentes. Mas para a psicanálise elas são opacas, ou seja, a gente vai ter que ouvir de cada mulher o que significou aquela experiência para ela. E muitas mulheres ficam deprimidas porque elas acham que a experiência da gravidez do parto vai dar para elas um saber sobre o bebê, um saber sobre a matéria, e esse saber não vem. Ela olha e fala, eu não sei o que fazer com esse cara, eu não sei o que é isso. Será que todas as outras mulheres sabem, só eu que não? Não, nenhuma delas sabe. Propaganda enganosa, revista Caras, esquece isso daí, porque para a mulher é até mais confuso do que para o homem, porque ele tem uma distância do bebê que a mulher não tem. Mas a gente mulher, acho que a gente fica achando que a gente tem uma certa cartilha, que a gente tem um dialeto, uma comunicação, que eles não têm. E aí minha brincadeira é que e aí, às vezes, no divórcio, nesse processo que eu acompanho, eu vejo um pai florescendo perfeito, no divórcio, porque perfeito. a mãe não permitia, porque perfeito, ela perfeito. dona. Sim, exatamente. Então, às vezes eles se divorciam porque brigavam para ver quem fazia e quem não fazia. Ah, ele não me ajudava. Aí, quando separa, o bebê sobrevive no fim de semana que fica com o pai se descobre um pai, né, porque ela acha que ele vai morrer, comendo miojo, né? O bebê sobrevive, ela se sente meio ultrapassada, quer dizer, aí começa toda uma nova dinâmica. Agora, as mulheres, é óbvio que a mulher que ficou um ano nessa lida, depois ficou cuidando sozinha do bebê, é claro que ela tem uma intimidade com aquela experiência que o homem não tem. É só lembrar das mulheres começando a cuidar de coisas, tarefas que eram típicas masculinas, para cuidar de carro. Eu, se tiver que me ver com o meu carro, saio correndo, largo ele lá, eu não sei fazer nada. Um homem que aprendeu, que teve experiência, ele sabe fazer. Ah, isso é tarefa de homem? Não, isso é uma coisa que ele aprendeu a fazer. Né? Agora, se fizer um braço de ferro com o homem, eu vou perder, porque tem um corpo diferente. Né? Então, eu acho que a gente já podia partir para o sorteio.